Querido irmão, querida irmã, nesta manhã eu quero convidar você a fazer algo que parece simples, mas que muitas vezes é uma das maiores lutas da vida cristã. Entregar tudo nas mãos de Deus antes mesmo de ver qualquer resposta. Muitas pessoas conseguem confiar quando tudo está dando certo, conseguem descansar quando as portas estão se abrindo, conseguem acreditar quando os resultados já começaram a aparecer. Mas a verdadeira fé se revela quando ainda não há respostas visíveis, quando as circunstâncias permanecem as mesmas e quando o coração continua cheio de perguntas. Talvez exista algo ocupando seus pensamentos neste momento. Uma preocupação com a família, uma decisão que precisa ser tomada, uma situação financeira que parece não avançar, um problema de saúde, uma oração que você faz há muito tempo e que ainda não recebeu a resposta que esperava. E é justamente nesses momentos que somos tentados a carregar pesos que nunca foram destinados aos nossos ombros. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe a beleza dessa promessa. O Senhor não diz para carregarmos parte da ansiedade e entregarmos apenas o restante. Ele nos convida a lançar tudo diante dele. Cada preocupação, cada medo, cada dúvida, cada insegurança. Mas por que tantas vezes resistimos a fazer isso? Porque gostamos de ter controle. Gostamos de saber exatamente como as coisas vão acontecer. Gostamos de enxergar o caminho inteiro antes de dar o próximo passo, porém Deus frequentemente nos chama para uma caminhada diferente. Uma caminhada onde nem sempre veremos o quadro completo. Uma caminhada onde a confiança vem antes da compreensão. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra sem mostrar todos os detalhes do destino. Foi assim com José, que recebeu uma promessa muito antes de entender como ela se cumpriria. Foi assim com os discípulos, que deixaram suas redes sem saber tudo o que encontrariam pela frente. E continua sendo assim conosco. O Senhor não pede que você entenda tudo nesta manhã. Ele pede que você confie nele, porque enquanto você vê apenas o momento presente, Deus vê o caminho inteiro. Enquanto você enxerga limites, Deus enxerga possibilidades que ainda estão ocultas aos seus olhos. Antes de começarmos nossa oração, permita que essa verdade se acomode em seu coração. Deus continua trabalhando mesmo quando você ainda não consegue perceber. E existe algo que precisamos compreender com muita clareza nesta manhã. O fato de você não ver o que Deus está fazendo não significa que Ele tenha parado de agir. Muitas vezes julgamos a atuação de Deus apenas pelo que conseguimos enxergar. Se vemos uma porta se abrir, acreditamos que Ele está trabalhando. Se vemos uma resposta imediata, sentimos confiança. Mas quando tudo parece silencioso, somos tentados a pensar que nada está acontecendo. No entanto, a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus realiza algumas de suas maiores obras longe dos olhos humanos. Pense em José. Durante anos, tudo parecia caminhar na direção oposta da promessa que havia recebido. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, tornou-se escravo, foi acusado injustamente e lançado na prisão. Se alguém observasse apenas as circunstâncias, concluiria que Deus havia abandonado aquele jovem. Mas o Senhor estava trabalhando em cada detalhe. Enquanto José sofria sem compreender o motivo, Deus estava preparando o cenário para algo muito maior do que ele poderia imaginar. O que parecia atraso era preparação. O que parecia silêncio era providência. O que parecia derrota era apenas uma etapa do caminho. Talvez você esteja vivendo algo parecido hoje. Talvez exista uma promessa que ainda não se cumpriu. Talvez haja uma oração que parece sem resposta. Talvez você esteja tentando entender por que determinadas portas se fecharam ou por que algumas coisas aconteceram de forma tão diferente do que esperava. Mas lembre-se de algo importante. Deus
não perde o controle quando nós perdemos a compreensão. O Senhor continua governando os detalhes que você não consegue enxergar. Ele continua alinhando circunstâncias, continua abrindo caminhos, continua protegendo você de perigos que nem chegou a conhecer, continua trabalhando em áreas da sua vida que ainda não estão prontas para serem reveladas. É por isso que Provérbios 3:5 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Essa passagem não diz para ignorarmos a realidade. Ela nos ensina a não depender apenas daquilo que conseguimos entender. Há momentos em que a lógica humana encontra seus limites. Há momentos em que a única coisa que podemos fazer é colocar nossa confiança naquele que conhece o fim desde o princípio. E quando fazemos isso, algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo perde espaço, a pressa começa a dar lugar à confiança. Porque descobrimos que nossa segurança não está nas circunstâncias. Nossa segurança está naquele que continua cuidando de nós em cada etapa do caminho. Mas existe uma diferença importante entre esperar em Deus e apenas permanecer parado. Quando a Bíblia fala sobre confiança, ela não está descrevendo uma atitude passiva. Confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade, desistir dos esforços ou simplesmente cruzar os braços esperando que tudo aconteça sozinho. A verdadeira confiança continua caminhando mesmo quando ainda não vê o resultado. Foi isso que aconteceu com Noé. Deus anunciou algo que nunca havia acontecido antes. Um dilúvio viria sobre a terra. Naquele momento não existiam sinais visíveis de que aquilo estava prestes a acontecer. Mesmo assim, Noé começou a construir a arca. Imagine quantos dias ele trabalhou sem ver nenhuma evidência. Imagine quantas perguntas ouviu. Quantas vezes foi incompreendido. Quantas vezes poderia ter pensado em desistir. Mas sua confiança não estava baseada no que via. Estava baseada na palavra que havia recebido de Deus. Esse princípio continua válido para nós. Há pessoas que deixam de avançar porque estão esperando sentir total segurança antes de dar o próximo passo. Esperam que todas as dúvidas desapareçam. Esperam que todas as respostas cheguem. Esperam que nenhum risco exista, mas raramente a fé funciona dessa maneira. Muitas vezes, Deus ilumina apenas o passo seguinte. Ele não mostra toda a estrada de uma vez. Ele nos ensina a depender dele diariamente. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Observe que a palavra é apresentada como uma lâmpada para os pés. Uma lâmpada não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina o suficiente para que possamos continuar avançando. Talvez você esteja pedindo que Deus revele todo o plano para os próximos anos, mas talvez o Senhor esteja mostrando apenas aquilo que você precisa para obedecer hoje. E isso exige confiança, exige acreditar que Deus não está guiando você apenas para um destino. Ele também está formando seu caráter durante a caminhada. Enquanto você pede respostas, Deus trabalha em sua maturidade. Enquanto você pede velocidade, Deus desenvolve paciência. Enquanto você pede mudanças externas, Deus realiza transformações internas. E muitas vezes, essas transformações são exatamente o que nos prepara para receber aquilo que tanto pedimos. Por isso, não despreze os pequenos passos de obediência. Não subestime as decisões simples feitas com fidelidade. Não pense que os dias comuns são insignificantes aos olhos de Deus. O Senhor usa a fidelidade de hoje para construir os testemunhos de amanhã. E quanto mais aprendemos a confiar nele nos detalhes, mais percebemos que sua mão esteve presente em todo o caminho, mesmo nos momentos em que parecia haver apenas silêncio. E talvez uma das áreas mais difíceis de entregar a Deus seja justamente o tempo. Muitas vezes conseguimos acreditar que Deus pode fazer algo. O que nos desafia é acreditar que Ele fará no momento certo. Queremos respostas rápidas.
Queremos entender imediatamente o que está acontecendo. Queremos que as promessas se cumpram dentro dos nossos prazos. Mas os caminhos de Deus frequentemente nos conduzem por processos que exigem paciência. Foi assim com Davi. Antes de se tornar rei, ele foi ungido por Deus. A promessa já havia sido liberada. O chamado já estava definido, mas entre a promessa e o cumprimento existiram anos de espera, desafios, perseguições e provações. Imagine quantas vezes Davi poderia ter pensado que algo estava errado. Entretanto, o Senhor não estava atrasado. Deus estava preparando o homem que ocuparia o trono. Isso acontece conosco também. Existem bênçãos que Deus deseja nos entregar, mas antes Ele trabalha em nosso coração para que possamos administrá-las com sabedoria. Existem portas que serão abertas, mas antes o Senhor fortalece nossa fé. Existem respostas que virão, mas antes Ele nos ensina a depender mais dEle do que das próprias respostas. Por isso, nem toda demora significa negação, nem todo silêncio significa abandono, nem toda espera significa que Deus esqueceu sua oração. Em muitos casos, o que chamamos de atraso é simplesmente o cuidado de Deus agindo em nosso favor. E enquanto esperamos, precisamos tomar cuidado com uma armadilha muito comum: a comparação. Quando começamos a olhar excessivamente para a vida dos outros, corremos o risco de perder de vista aquilo que Deus está fazendo em nossa própria caminhada. Você vê alguém avançando e pergunta por que sua situação ainda não mudou. Você vê alguém avançando e pergunta por que sua situação ainda não mudou. Você vê alguém recebendo uma bênção e começa a questionar o próprio caminho. Mas Deus não escreveu a mesma história para todas as pessoas. Cada vida possui processos diferentes. Cada chamado possui tempos diferentes. Cada jornada possui lições diferentes. O Senhor não está trabalhando apenas para levá-lo a algum lugar. Ele está formando alguém dentro de você. Por isso, não permita que a comparação roube sua paz. Continue cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos hoje. Continue sendo fiel nas pequenas responsabilidades. Continue buscando ao Senhor em oração. Continue alimentando sua fé através da palavra. Porque enquanto você permanece firme, mesmo sem ver tudo claramente, Deus continua operando nos bastidores. E muitas vezes é justamente nos períodos mais silenciosos que Ele realiza as obras mais profundas dentro do coração humano. Agora, com essa verdade em mente, vamos entrar na nossa oração e colocar diante do Senhor tudo aquilo que pesa sobre a nossa alma nesta manhã. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado pelo dom da vida, por mais um dia que o Senhor nos concede e por cada demonstração do Teu cuidado, mesmo aquelas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Senhor, depois de refletirmos sobre a Tua palavra, reconhecemos que nem sempre entendemos os Teus caminhos. Há momentos em que nos sentimos cansados de esperar. Há situações que não conseguimos explicar. Há perguntas que ainda permanecem sem resposta. Mas hoje escolhemos confiar em Ti acima dos nossos sentimentos, acima das circunstâncias e acima das limitações da nossa compreensão. A Tua palavra declara que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, entregamos agora cada preocupação, cada medo, cada angústia e cada peso que temos carregado. Entregamos os problemas familiares, as preocupações financeiras, as enfermidades, as portas que ainda não se abriram e as respostas que ainda não chegaram. Pai, ensina-nos a confiar quando não conseguimos enxergar o que estás fazendo. Ensina-nos a permanecer firmes quando o caminho parece silencioso. Ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que vemos. Que o nosso coração não seja governado pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida,
mas pela certeza de que tu continuas no controle de todas as coisas. Também te pedimos sabedoria para os processos que estamos vivendo. Se existe algo que precisa ser transformado dentro de nós, trabalha em nosso coração. Se existe algo que precisa ser fortalecido, fortalece-nos. Se existe algo que precisa ser corrigido, corrige-nos com amor. Não queremos apenas receber bênçãos, queremos crescer espiritualmente e nos tornar pessoas mais parecidas com Cristo. Senhor, guarda-nos da comparação. Ajuda-nos a permanecer focados na caminhada que colocaste diante de nós. Que não fiquemos olhando constantemente para aquilo que acontece na vida dos outros, mas que aprendamos a valorizar o que o Senhor está realizando em nossa própria história. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua direção. Dá-nos coragem para obedecer quando o próximo passo parecer difícil. E dá-nos paz para descansar na certeza de que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada pelo Senhor. Assim como cuidaste de José na prisão, de Davi no deserto, de Abraão durante a espera e dos discípulos durante as tempestades, cuida também de nós. Sustenta-nos hoje, guia os nossos passos, protege nossa família, fortalece nossa fé e que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e reconhecer que a tua mão esteve conosco em cada momento. Nós te agradecemos porque tu és um Deus fiel, sábio e amoroso, um Deus que nunca abandona seus filhos, um Deus que continua trabalhando mesmo quando não conseguimos perceber. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. E compartilhe também qual área da sua vida você está entregando ao Senhor nesta manhã. Seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que está passando pela mesma luta. Que Deus abençoe o seu dia, fortaleça o seu coração e conduza cada passo do seu caminho.